Boa tarde, olá a todos. Aqui é Fausto Carvalho, médico pediatra, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Estou nessa maratona com vocês da gente pensar em antena, como que a gente pode ter esperança nesse momento de dificuldades, como a gente pode ser esperançoso e ter esperança e pensar, em enfrentar esse tempo tão difícil. Dá um oi para quem está chegando aí. A Fernanda, a Juliana, o Camilo, a Daia e o Alex, o Rafael, sejam todos bem-vindos. O pessoal também chegando ali, a Sueli Tonon, o pessoal entrando no Face, sejam bem-vindos. Nós estamos nesse desafio de, em 42 dias, hoje é o episódio 15, nós estamos em 42 dias pensando em alguma coisa no livro de Jó. Jó foi um homem riquíssimo, era o homem mais rico da sua época, na sua região, e ele mesmo tendo tudo isso, do dia para a noite ele perde tudo, perde seus filhos, perde seus bens, tem seus bens roubados, há um incêndio, há um desmoronamento da casa que ele morava, e em tudo isso ele acaba sofrendo. E nós estamos vendo nessa vida de sofrimento, lições para nós termos esperança. E uma das coisas que mais deixam o ser humano preocupado e muito ansioso é a questão da morte, a proximidade da morte. A pandemia mexe com a gente porque ela nos lembra que nós somos mortais. Nós não gostamos de pensar na morte, é a certeza mais absoluta que qualquer ser humano tem, mas nós não gostamos de falar sobre morte, de pensar em morte, de vivenciar o luto. Isso tudo é muito difícil para nós. Porque nós somos criados por Deus para sermos imortais, mas nós acabamos passando pela morte. Ela é fase da vida, ela é um ciclo, ela termina o ciclo da vida. E a gente tem a dificuldade. E nesse livro nós temos visto muitas coisas. E hoje eu gostaria de falar sobre esse desafio da morte na perspectiva de quem tem o medo de enfrentar a Deus, de se encontrar com Deus. Se tem uma das coisas que a gente como ser humano tem vou prestar contas daquilo que eu fiz na minha vida. E em Jó capítulo 15, o verso de número 14, traz uma frase, uma pergunta muito pertinente a nós. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce da mulher? De novo vou ler. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pergunta que não quer calar. Como é que a gente pode ser puro? E isso às vezes gera muita indignação no nosso coração, muito medo. Um oi para o Luiz Fernando, também está entrando ali, para a Elisângela, para o Thiago Beni, um abraço, Regiane. A dificuldade que nós temos é justamente de sermos puros. O medo da morte muitas vezes vem porque a gente não se acha preparado para enfrentar a Deus. A gente tem muita dificuldade de pensar em morte porque às vezes a gente tem um sentimento de culpa, a gente tem dificuldades com o passado, a gente tem falta de perdão. E Jó, no seu desabafo, ele está falando e o seu amigo agora ele chega e faz uma pergunta: olha, como é que o homem pode ser puro? Como pode ser justo alguém que nasce de uma mulher? E aí eu gostaria de pensar sobre essas duas coisas, sobre pureza e justiça. A pureza é algo muito especial. A gente sempre procura as coisas que são puras, mas é difícil de encontrar. Mesmo o ouro, se você tivesse a oportunidade de comprar ouro, ou joias, vamos colocar o exemplo das joias. A gente compra joias de 18 quilates. Isso significa a liga que foi feita aquela joia. Não significa ele ainda não é 100% puro. É muito difícil ter algo 100% puro. Eu vejo aqui na nossa realidade de Itaí, às vezes as mães preocupadas porque levam seus filhos e estão com giardia ou com alguma outra parasitose e falam: nossa, mas em casa eu uso água filtrada e tal. Mas você não sai de casa, só bebe água em casa? Não, às vezes a gente vai num sítio e daí lá bebe água da mina. E às vezes aquela água da mina aparentemente está limpa, está pura. Para o pessoal que mora ali, nossa, olha, a água está sendo fresquinha, sem nenhuma sujeira. E realmente a água aparentemente está bem. Mas quando você vai no microscópio e olha, tem algum parasita, tem algum vermezinho, tem alguma contaminação.
Infelizmente, com o pecado, né, Deus nos fez puros. Adão e Eva eram puros, mas quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas nós fomos atingidos pelo mal do pecado. E com o mal do pecado, a gente percebe a nossa... E infelizmente, por mais que a gente tente ser puro, a gente não é. E também temos o problema da justiça. Alguém já disse, né, que a gente julga as pessoas pelos seus atos e a gente se julga pelas nossas próprias intenções. E quantas vezes não é assim mesmo? A gente fica pensando sobre o quão perfeito foi a nossa ideia, mas a gente na hora da execução fez alguma coisa errada e magoou alguém e chateou, e a gente acha isso, me perdoa. Mas o ato que a outra pessoa faz contra nós, meu Deus, isso não tem perdão. A gente vê nesse mundo agora que nós estamos com tanta polarização, tanta briga, né? Tanta gente se degradando um com os outros pela questão mesmo de não conseguir entender o lado do outro, não conseguir nem sequer ouvir os argumentos de uma outra pessoa. Então a gente tem muita dificuldade de ser justo, porque a justiça tem muito a ver, né? O símbolo da justiça é justamente a balança, é o equilíbrio, é você pesar todas as condições favoráveis e desfavoráveis, né? Pesar toda a história da pessoa e tudo aquilo que aconteceu no momento. E muitas vezes a gente tem um sentimento de vingança e não de justiça. O ser humano tem essa tendência de pensar em vingança e não de justiça. E o desafio da gente, a gente tem medo muitas vezes da morte, muita dificuldade de enfrentar um momento de pandemia justamente por isso. Porque a gente não é puro, a gente sabe que lá no fundo a gente não é totalmente puro e nem totalmente justo. E aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ter esperança se a gente tem essas condições? Exatamente porque Jesus, sendo o único justo, ele se fez impuro, ele habitou aqui, ele morou nessa terra, ele vivenciou as nossas dificuldades e ele deu a sua vida para nos salvar e nos justificar diante de Deus. Nós somos justos pela fé, isso disse o profeta Abacuque e depois o apóstolo Paulo aos Romanos retoma esse tema. Nós somos justos pela fé, nós não conseguimos ter uma vida totalmente justa. A gente só pode ser justo se a gente for justificado por Deus em Cristo Jesus. É igual um funcionário, né, que deixa de ir ao seu trabalho para levar o filho, por exemplo, ao médico. Quando eu faço um atestado como pediatra e entrego, aquele pai ou aquela mãe, ele acabou tendo a falta no trabalho. O patrão sabe que ele faltou. Ele não esteve trabalhando, mas ele tem uma justa filho em consulta. E esse filho, né, doente necessitava da ajuda do seu pai. Então é isso que acontece. Deus em Cristo, ele nos justifica. E Deus em Cristo, ele nos purifica. Jesus disse para nós o que Deus já tinha falado para o povo de Israel, né? Sede santos porque eu sou santo. Nós temos que procurar a santidade, procurarmos ser puros como uma criança, que é inocente, que aceita tudo, que tudo tem um coração pronto para aceitar e decidir. Então, nesse momento de pandemia, tente ser melhor do que você já foi. Tente trazer um coração puro e, principalmente, procure a Deus e a Jesus para Ele justificar o seu coração e você ter paz no seu coração. Que Deus te abençoe. Amanhã, às 13h30, estaremos aqui novamente. Esteja conosco. E lembrando que no final do mês nós faremos o sorteio de 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifício. Até mais, que Deus abençoe você. Uma ótima tarde, um bom resto de dia para todos.